Vamos lá, galera. Questão 1. Para responder a questão, considere as 4 premissas a seguir. Premissa 1. Genes transmitidos por cromossomos diferentes. Premissa 2. Genes com expressão fenotípica independente. Premissa 3. Modo de herança com dominância. E premissa 4. Padrão de bialelismo. Um cruzamento de híbrido entre 2 indivíduos duplo heterozigotos teria como resultado a proporção fenotípica de... Pessoal, as premissas destacadas descrevem a questão como um caso de segunda lei de Mendel, em que nós teremos genes que possuirão dominância completa, ou seja, cada gene vai possuir alelo dominante e recessivo, tá bom? Então vamos para cima. A questão quer saber qual é a proporção fenotípica obtida do cruzamento entre 2 indivíduos duplo heterozigotos. A resposta para essa pergunta ela é bem simples e direta. Toda vez que você tem o cruzamento entre 2 indivíduos duplo heterozigotos e você sabe que é um problema de segunda lei de Mendel, a proporção fenotípica é 9 para 3 para 3 para 1, tá bom? Só que eu vou demonstrar para você aqui como é que encontra de maneira mais rápida essa proporção fenotípica. Então, um dos indivíduos vai ser Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, e o outro também vai ser Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, e eles vão cruzar. Você vai realizar esse cruzamento para ele ser bem rápido da seguinte maneira. Você vai cruzar os indivíduos primeiro para o gene A. Então vai ficar Azão, Azinho vezes Azão, Azinho. O resultado disso vai ser Azão, 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 Azinho, Azão, Azinho e Azinho, Azinho. Então você vai ter uma proporção genotípica de 1 Azão, Azão para 2 Azão, Azinho para 1 Azinho, Azinho. E uma proporção fenotípica de 3 dominantes para 1 recessivo. Lembrando que Azão, Azão determina fenótipo dominante e Azão, Azinho determina fenótipo dominante também. E Azinho, Azinho determina fenótipo recessivo. Beleza? Então vamos lá. Depois você cruza os indivíduos para o gene B. Vai ficar Bzão, Bzinho vezes Bzão, Bzinho. E aí, o resultado disso é Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho. Você vai ter uma proporção genotípica de 1 Bzão, Bzão para 2 Bzão, Bzinho para 1 Bzinho, Bzinho. E uma proporção fenotípica de 3 dominantes para 1 recessivo. Lembrando que Bzão, Bzão determina fenótipo dominante. Bzão, Bzinho também determina fenótipo dominante e Bzinho, Bzinho determina fenótipo recessivo. Depois de fazer isso, você vai pegar a proporção fenotípica do cruzamento do gene A, que é 3/4 dominante para A e 1/4 recessivo para A, e você vai fazer combinações entre essa proporção fenotípica do cruzamento do gene A com a proporção fenotípica do cruzamento do gene B. Aí vai ficar da seguinte maneira, ó. Arrume assim, vai ficar 3/4 dominante para A, que pode se combinar com 3/4 dominante para B e que também pode se combinar com 1/4 recessivo para B. E 1/4 recessivo para A, que pode se combinar com 3/4 dominante para B e com 1/4 recessivo para B. Depois você vai realizar o seguinte: você vai meter uma igualdade bem aí você vai pegar os 3/4 dominantes para A e combinar com os 3/4 dominantes para B. Aí, cuidado, as frações aí você vai multiplicar 3/4 com 3/4, vai dar 9/16, dominante para A e dominante para B, tudo bem? Depois faz 3/4 dominante para A com 1/4 recessivo para B, sempre multiplicando as frações, vai dar 3/16 dominante para A e recessivo para B. Beleza? Aí vai lá para baixo, ó. 1/4 recessivo para A com 3/4 dominante para B. Multiplica as frações, vai dar 3/16 recessivo para A
e dominante para B. E por fim, um quarto recessivo para A com um quarto recessivo para B. Multiplica as frações, vai dar 1 sobre 16, recessivo para A e recessivo para B. Então você tem aí 9 fenótipos que são dominante para A e dominante para B, 3 que são dominantes para A e recessivo para B, 3 que são recessivos para A e dominante para B, e 1 que é recessivo para A e recessivo para B. Sossegado? Então, com base nisso, gabarita a letra E.